A primeira pergunta tem muito a ver com um assunto que recentemente foi bem compartilhado, um tanto polêmico. Eu não quero responder. Pode partir para a segunda, então. Pode partir para a segunda. E esse assunto gerou até alguma certa polêmica, porque um dos pastores defensores estava atuando nesse universo. Então a pergunta é a seguinte: qual a opinião de vocês sobre a igreja no metaverso? Como fazer o que fazer ou como fazer com a meta-ceia ou com o meta-batismo e os metas da vida aí? Meta-batismo. Fiquem à vontade para responder quem. Assim, você escolhe, Saulo. Acho que eu quis sentir mais à vontade para responder. Mas se quiser, a gente endereça. Então, vamos lá, eu começo. Toma um tiro pelo time, né? Como o pessoal diz assim. Eu acho que não faz sentido essa ideia de uma meta-igreja, uma igreja apenas virtual. Eu acho que tem outra pergunta que lida um pouquinho com isso também. Mas, obviamente, grande parte da nossa vida hoje é feita de maneira virtual. Talvez alguns de vocês estejam em home office ainda, outros estejam estudando de EAD e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que tem coisas da vida que não tem como ser no metaverso, não tem como você ser casado apenas no metaverso. E creio que a vida da igreja local ela precisa da unidade corporal presencial do povo do Senhor. Falei um pouquinho sobre isso na minha pregação sobre o Salmo 73. E volto a isso aqui. Eu acho que é impossível a ideia de que você pertença apenas a uma igreja virtual. Veja, se você pertence a uma igreja presencial, real, que você participa, vive, serve, adora e tudo mais, não tem problema você participar de reuniões online, digamos assim. O pessoal se encontra para isso ou para aquilo, conversas, bate-papo, isso é outra coisa. O que não existe é a pessoa falar, qual é a sua você é membro de qual igreja? Sou da Primeira Batista, do Metaverso, do sei do que eu. Por que tem que ser batista? Porque presbiteriano não faria um negócio desse. Eu ia deixar quieto, tu perguntou, cara. Começou a brincadeira aí. Eu não ia falar, tu foi perguntar, cara. É verdade, eu concordo, infelizmente. Né? O pior é que não é verdade não, cara. Tenho certeza que vai ter um monte de presbiteriano no metaverso. Certeza que vai. Mas eu acho legal só a gente entender bem que quando o reverendo Emílio fala assim, não tem como você ser casado no metaverso, não tem biblicamente, porque, queridos, é questão de tempo e pessoas vão estar casadas ou se relacionando apenas pelo metaverso, né? Mas biblicamente isso não existe. Como igreja no metaverso, igual o Padre Quevedo diria, né? Isso não existe, né? Não existe isso. Então, idade agora. Não tem como, né? Não dá. A igreja, acho que tudo que a gente falou aqui nessa conferência toda, todo mundo falou isso, né? Igreja pressupõe relacionamento, pressupõe uns aos outros, pressupõe estar junto, pressupõe chorar junto, se alegrar junto. E esse tipo de coisa é impossível viver apenas e tão somente no ambiente virtual. Eu não sei quantos se lembram disso, mas já houve uma tentativa de fazer algo similar, que foi quando lançaram o Second Life. Não sei quem se lembra, a gente se divertia um pouco na época. E era um ambiente muito interessante, porque quando você cria metaverso, ou quando era o Second Life na época, que era similar a isso, é muito interessante você fazer teste de engenharia, construir pontes e testar com as condições quase que reais, mas sempre analógicas, né? Mas ali dá com condições quase reais de testar coisas. Então, existe uma utilidade. Mas a utilidade ela não é para a vida, assim como você não brinca. Isso é uma brincadeira de SimCity, né? E é só olhar para esse boi e lembrar dos bois que você já cuidou no SimCity, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por não haver correspondência à realidade, fica muito difícil. Aliás, já não há correspondência com coisas muito simples. Uma coisa é você ver um cadáver na rua e outra coisa é a televisão mostrando um cadáver, alguém que foi morto. Não é a mesma coisa. Você não sente as mesmas coisas. Você não fica o dia inteiro sem comer por causa daquilo. Você passa como as notícias do noticiário. 4 cadáveres nessa família e tal. Bem, o jogo do Flamengo amanhã e tal. Não dá tempo nem de você sofrer.
Então, eu acho que assim, é muito fora de esquadro mesmo, também. A gente recebeu uma pergunta que ela se relaciona um pouco com essa, mas eu acho que ela tem, na pergunta, uma diferença central. Perguntaram sobre as ceias que foram realizadas durante o tempo de pandemia. E a pergunta ia pela premissa de a igreja não está podendo, não é que não quer, mas ela não pode se reunir. Vocês acham que existe a possibilidade ou é errado? Na pergunta, inclusive, a pessoa colocou, eu acho errado. E vocês? Eu acho errado também. Se ele acha, né? Eu acho que talvez seja uma visão um tanto mágica do que é a ceia. Algumas pessoas têm isso. De que se você comer o pão e beber o vinho, algo vai acontecer em você e você... Como assim eu vou ficar sem isso? É melhor que eu tome aqui na minha casa, eu mesmo na frente do computador, do que não tomar. Sendo que a bênção espiritual atrelada à participação nesse sacramento está ligada à presença. É quando o corpo de Cristo se reúne presencialmente que Cristo promete: estarei com vocês. Então, a presença espiritual de Cristo na ceia, a meu ver, está ligada à presença física do pessoal. Então, por isso que não vejo sentido algum falar assim, não, hoje eu vou tomar ceia sozinho aqui em casa. Não faz sentido, porque é a comunhão. É o corpo de Cristo juntos. Então, do mesmo jeito que eu não creio que há a possibilidade de uma real comunhão que seja apenas virtual, também não creio que isso é a ceia do Senhor. Cada um comeu um pãozinho, tomou um gole de alguma coisa, mas não foi a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é assim, quando a gente está junto. Eu acredito que, além disso, tem uma questão muito importante na ceia, porque a ceia é o tipo de refeição e que é uma das poucas coisas que a gente não se serve dela. Nós somos servidos. Então é um cardápio que você não escolhe, e ainda mais para a gente estar acostumado, né? Hoje aqui, gente, foi uma maldade isso aqui. E a gente ficava sem graça, porque eu falava assim, não vai dar. É um estômago só, né? Porque eu não sou um camelo, sabe aquela coisa toda? Na verdade, mas depois da chegou, pregação, né, de hoje de manhã... O Arthur chegou nessa condição depois que veio pra cá, como missionário. Foi, né? Foi. Complicado. Tenho lutado, meu irmão. Tem, né? Eu imagino. E o pessoal não ajuda, né? Não facilita. Então, a gente está acostumado à escolha, a cardápios, a coisas assim. E a ceia é o oposto disso. Nós somos servidos por alguém e é este o cardápio. Então, quando a gente se serve, também tem um pouco desse elemento que se quebra. E toda vez que Paulo fala sobre a ceia, ele fala quando vocês estiverem reunidos. Né? Então, a pandemia foi um momento triste, em que a gente não pôde se reunir, e nessa triste providência de Deus, a gente não pôde ceiar por um tempo. É triste, mas é o que o reverendo Emílio falou. A gente não toma ceia sozinhos. E aí, nesse sentido, talvez caia uma reflexão ainda mais adiante. Então, o pastor pode ir servir a ceia para uma pessoa sozinha na casa da pessoa? Deixa para outro dia isso aí. Eita. Então, pastores, vocês podem fazer a ceia na casa dos irmãos? Não, tô brincando. Vamos partir para a terceira pergunta. Assim diz a pergunta. Fé é algo que pode ser desenvolvido com estudo e oração ou é dado por Deus? Porque a Bíblia chama de dom, mas o meu pastor fica insistindo em devocional todos os dias. Pobre pastor. Pobre pastor. E aí, fé é algo que pode ser desenvolvido por meio do estudo e oração, estudo da Bíblia e oração, ou é algo exclusivamente dado por Deus? A Escritura faz uso do termo dos dois jeitos, não é? Tanto é o que vem no kit salvação, né? No kit salvação vem a fé que você jamais poderia exercitar, a fé salvadora, e ao mesmo tempo é também um conjunto de coisas no qual você deve crer. Então, esse conjunto de coisas que você deve crer, isso é trabalhado, né? Isso é estudado, isso é decorado, guardado para ser exercitado. De vez em quando os discípulos falavam umas bobagens, não é? Quando eles falavam assim, aumenta-nos a fé, especialmente numa situação de perdão. Naquela hora era sem vergonhice mesmo, porque a questão não eles estavam pressupondo que não tivessem a fé necessária para poder perdoar. E isso eles tinham de sobra, mesmo que ela fosse pequeniníssima. Então, ali era sem vergonhice de você tem tudo o que é preciso da fé salvadora para fazer aquilo que Jesus pede.
Mas, no outro sentido, é claro, quando a gente ora, aumenta-nos a fé por uma outra razão que não aquela dos discípulos, é ok. Acho que nós estamos em terreno seguro porque nós fraquejamos, nós temos dificuldade em andar com Deus. Então nós queremos ver a nossa fé mais robusta, aumentada. E isso acontece em outras passagens da Escritura que nos pedem para fazer isso. Então, as duas coisas andam juntas. Okay. E a fé, nesse sentido de confiança, ela é algo que tem a ver com conhecimento. A gente confia em quem a gente conhece. E a forma da gente conhecer a Deus é através da palavra de Deus e da oração. Então, esse pastor insistindo na devocional diária faz bem em insistir, porque é ali que a pessoa vai conhecer mais a Deus para conseguir confiar mais em Deus. Perfeito, perfeito. Alguma consideração, Emílio? A quarta pergunta eu não ouso tentar falar sem ler, porque é uma poesia. Quem escreveu, parabéns, tá bom? Diz assim. A minha igreja, inclusive o uso do versículo é maravilhoso. Ó, a minha igreja, em termos de varoas, é um deserto. Calma, tem calma. dado frutos, né? Não poderia frequentar outras igrejas, tendo em vista o versículo que diz que os campos estão prontos para a colheita? Emílio, fica aí, Emílio. Emílio, volta aí. Então, hermenêutica. Vamos começar por hermenêutica? Contexto. Cara, essa tipo de coisa que só o Tarcísio sabe responder, eu acho. Bem, o texto não está falando disso, tá? Os campos brancos para a colheita estão falando de evangelismo, de conversão, desse tipo de coisa. Não diz. Definitivamente não diz. Mas a percepção de deserto é real. Tem cobre, escorpião e pedra, é isso. Mas e quanto a mudar de igreja para encontrar? Né, não precisa mudar de igreja, não é? Faz o REC. Vem na REC, né? Vem na REC. Aí, ó. O pessoal tá... Amém. O pessoal tá muito intencional esse ano, viu? O negócio tá... Vieram focados, né? Focados. Vieram focados. Eu acho que sua palavra da vida não vai abraçar, não. Acho que assim tá bom. Evento Tinder fica mais difícil. Eu falei para pular a pergunta. Quinta. Vamos para a quinta pergunta rapidamente. Mas vamos lá. Bom, a gente tentou, eu conversando com o Arthur, a gente tentou lembrar em que momento que essa frase foi dita e talvez ela não tenha sido escrita da forma como foi dita. Tá? Então a gente vai ler primeiro e talvez vai falar um pouquinho sobre em que contexto que eu acho que a frase foi dita. A pergunta número 5 fala o seguinte: gostei da frase, abre aspas, a morte é uma concessão da graça, fecha aspas. Onde encontro uma base bíblica para isso? E nós não entendemos que o sentido em que essa frase foi dita, ou pelo menos que nós nos lembramos, foi no sentido de uma concessão de graça. Na verdade, o contexto que nós nos lembramos dessa frase foi o contexto onde Marquitos citou a visita à mulher, uma mulher enferma, hospitalizada, onde ele se prontificou a orar por ela, e ela falou, não quero que você ore para que eu seja curado, quero que o Senhor me leve, porque ela entendia a morte como uma conclusão, ou como uma... Talvez me corrijam o termo conclusão, mas a ideia da consumação ali, do ato gracioso de Deus, onde tudo se completa, né? Então, a pergunta da pessoa é, onde é que eu encontro base bíblica para dizer que a morte se comporta dessa forma? Eu acho que tem alguns lugares que a gente pode pensar nisso. Se é essa ideia de que para o cristão até a morte é um ato da graça de Deus, eu creio que sim, claro, porque é o fim da batalha. É o completar a carreira, é o estar com Cristo, é o lucro, é tudo mais. E eu lembro bem de ler, eu não vou lembrar quem foi o autor, mas lá em João 17 o Senhor Jesus ora assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, Jesus faz uma oração pedindo ao Pai que um dia aqueles que são dele estejam junto com ele onde ele vai estar,
e conheçam a glória dele. Cada vez que um crente morre, é o Pai atendendo essa oração. Ele levando um dos que Jesus comprou para estar com ele e conhecer a glória dele. Então, nesse sentido, bora. E realmente a Bíblia é repleta de textos assim, né? Precioso aos olhos do Senhor, né? Dos seus, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, realmente... Eu lembro de uma frase do Timothy Keller que ele dizia: tudo que a morte pode fazer para o cristão é tornar-lhe a vida infinitamente melhor. Olha só. A nossa sexta pergunta, ela diz assim: eu tenho uma boa condição financeira, logo eu tenho o dom da contribuição? Como distinguir dom de bênçãos? O irmão que escreveu isso, depois eu queria conversar com você. Não, só vai ter uma carta pra gente entregar. Tem um cartãozinho. E eu acho que é dom. É só com Pix aí, né? Se ele reconhece que tem uma boa condição financeira por bênção de Deus, eu não sei se eu teria dúvida se eu tenho o dom de contribuição, porque é alguma coisa que você está fazendo, não é? A dotação é alguma coisa que as pessoas facilmente reconhecem. Se a pessoa não reconhece, todo mundo ao redor vai reconhecer isso, não é? É alguma coisa muito identificável, assim, muito mensurável. Então, se ele está em dúvida, provavelmente não está contribuindo com ninguém, né? Ou com alguma coisa. Eu acho que estando contribuindo, você saberia do desprendimento, né? Eu conheço muitas pessoas muito ricas mesmo, e que tenham muito desprendimento, e que dedica muito mesmo. Eu não sei nem como aquele dinheiro não acaba. Porque a pessoa continua, sabe, tem um dom de contribuição reconhecível. Então, eu acho que a questão dos dons passa bem por aí. A gente tem a lista e a gente tem um reconhecimento das pessoas. É fácil ver quando alguém é hospitaleiro. É fácil ver quando alguém tem dom de evangelista. Ele apurrinha a sua vida, porque você não é evangelista como ele. Então, assim, não é difícil de ver que alguém tem o dom de contribuição. Eu acho que o problema é que às vezes a gente fica esperando identificar o dom para começar a usar, alguma coisa assim, né? Eu tenho que fazer o teste dos dons para saber qual que é o meu dom. Cara, começa a servir, né, com o que Deus está te dando. E se ele está reconhecendo de que Deus tem dado muito para ele, então começa a servir com esse muito que Deus tem te dado, né? Porque ele não tem te dado muito para que você possa acumular muito. Ele tem te dado muito para que você possa servi-lo com muito, né? Então, use. Muito bem. A sétima pergunta fala o seguinte: a igreja atual precisa de um avivamento. Quais passos dar em direção a este avivamento? Ou, se preferirem, a igreja atual precisa de um avivamento? Eu não sei. Quais passos dar em direção a esse avivamento? Então, eu acho que às vezes a gente fica assim nessa. Não, a gente precisa de um avivamento, a gente precisa de um avivamento. E é Deus que sabe se a gente precisa ou não, sabe? De certa forma, ele guia a sua igreja em períodos diferentes, em momentos diferentes. A obra dele está sendo feita. O evangelho está sendo pregado, gente está sendo convertida, corações têm sido transformados. O Senhor está fazendo a obra dele no ritmo que ele quer. Eu não acho que ele esteja olhando e falando assim: puxa vida, eu estou louco para mandar um avivamento lá no Brasil, mas essa brasileirada aí não se acerta, ou qualquer coisa assim. E a gente está frustrando os planos de Deus. Eu lembro de um autor, Tarcísio, eu já estou na idade que eu lembro das citações, mas não lembro quem disse, sabe? Sinto muito. Você sabe o que é isso? Ele fala assim, lá na minha cidade, era um holandês, acho que era Van Til. Lá na minha terra não tinha chuvas de avivamento, mas a umidade do ar era sempre elevada. E é isso mesmo, sabe? Você não precisa esperar ter coisas extraordinárias acontecendo. Muitas vezes o Senhor está trabalhando assim, na umidade do ar elevada mesmo. Famílias, pessoas, indivíduos, relacionamentos, tudo crescendo para a glória dele. E dá tanto trabalho já, a vida cristã já é tão trabalhosa individualmente, em família, família estendida, família de Cristo. E se o povo da Coreia estivesse esperando avivamento de novo, né? Já estão aí por mais de 70 anos esperando. O avivamento americano estão centenas de anos esperando. Então, é Deus que faz o avivamento mesmo, né? E nós nem conhecemos as condições que facilitam isso. E o que facilita o avivamento nem é uma situação
muito ruim, o fundo do poço. Porque em algumas situações nem era isso que acontecia na sociedade coreana, por exemplo. Então, o que Deus espera é que a gente continue a servi-lo. E se Ele quiser fazer algo a mais do que isso que já é um avivamento, né, olhar vocês aqui no REC já é um consolo ao coração, nem chamo isso de avivamento, mas fica um cara né? De falar, puxa vida, tanta gente interessada, né, vir para uma conferência. E conferência é aquele negócio assim que, rapaz, é conferência. Pregação então, doidado, né? Toda hora tem pregação. Toda hora tem pregação. Então é assim, eu sei que pode ter outros motivos, né? Pelo jeito. Tá. Pode haver. Santos também. Santos também. Que são santos. Aliás, eu faria isso muitas outras vezes, né? Porque isso é muito santo. Isso é muito avivamento, entendeu? É muito. Muito bem. Bom, a próxima pergunta, ela talvez volte um pouquinho na anterior. O senhor nos perguntou, existe alguma forma de mensurar os dons? Mensurar é uma palavra. Ou, não sei se identificar ou quantificar, medir o nível. Parece videogame, né? Mensurar, quem escreveu? Eu não sei se esse negócio de identificar ou mensurar, medir dons, seja algo que você tem que estar preocupado no sentido de, eu queria servir, mas enquanto eu não descobrir qual é o dom que Deus me deu e medi-lo bem, saber se ele é potência 10 ou um 7,5, eu não tenho como servir muito na igreja local. Na verdade, acho que é mais como o Tarcísio indicou mais cedo. Você vê necessidades que você acha que você pode suprir, comece a fazê-las. Você vê coisas que Deus colocou nas suas mãos, seja um entendimento bíblico, seja dinheiro, seja tempo, seja força, seja disponibilidade de recursos, às vezes que não são dinheiro, mas são outros recursos. Comece a ajudar. Pergunte para a sua liderança onde que precisa de ajuda. Sabe? E aí você mesmo vai identificando aquilo que você faz bem, aquilo que você gosta de fazer. As pessoas ao seu redor vão começar a ver essa questão, ela é muito relacional também. Outros irmãos vão ver e falar, cara, você leva muito jeito para isso aqui, realmente, moça, você já notou como você faz bem isso? E às vezes alguém dizendo para você que você falou, é mesmo, né? Não é todo mundo assim, não? Não é todo mundo assim, não. Muito bem, muito bem. Bom, a próxima pergunta diz o seguinte. O quanto deve ser priorizado o culto e o domingo? Deve ser guardado como um novo sábado? Estou no meio de dois presbiterianos aqui, né? Eu vou tentar, tá? A gente, aqui na nossa realidade, a gente vive numa realidade turística, Caldas Novas, né? Então, muita gente aqui da igreja trabalha aos domingos, né? E a gente tenta ser sensível e entender essa realidade da cidade, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um entendimento muito claro de que Deus nos ensina que a gente tem que tirar um dia da semana para o descanso. E esse descanso é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso. Nós descansamos nele. Ele cumpriu tudo o que precisava ser cumprido e a gente descansa nele. Dito isso, a comunidade, a igreja local, historicamente entendeu que a gente se reúne aos domingos para adorar o Cristo ressurreto. Então, entendemos nós que todo cristão deveria se esforçar ao máximo para que no dia que a sua igreja local se reúne, ele possa ter aquele dia livre para descansar, adorar e ter comunhão com os irmãos. Essa é a forma como a gente entende aqui. Perfeito. E creio que parte do problema que muitos crentes têm de pensar assim, mas eu tenho minhas devoções privadas. É porque muitos acham que a principal forma do crescimento espiritual é através das devoções privadas. Ou seja, só hora devocional, só hora silenciosa, chame do que for. Isso é importante, tá? Claro que é. Mas você já parou para pensar que por 3/4 da história da igreja cristã, do Novo Testamento para cá, 3/4 dessa história, ninguém tinha Bíblia em casa? Esse negócio de você ter uma Bíblia em casa e poder fazer a sua hora devocional lendo a Bíblia, isso é super novo na história da igreja. Historicamente, o povo de Deus aprende como? Junto, no dia de descanso, no dia do Senhor, no domingo, chame como for, juntos.
com alguém explicando, ensinando e aprendendo. Então, o fato de que hoje você pode fazer no seu quarto, a qualquer hora do dia, a qualquer momento, sua devocional, não deve ser algo que substitui isso. É um algo a mais, é um algo bom, graças a Deus por isso. Que bom que você tem 5, 10 Bíblias, fora as eletrônicas. Mas você não substitui tudo que a gente vem falando esses dias, né, sobre a importância da reunião pública, do culto público, do povo de Deus reunido. Além disso, a questão do descanso, ele está dentro da estrutura criacional, né? Então, ele é duplamente ancorado pela estrutura criacional. Então, ele é para todas as épocas, né? Antes da lei, depois da lei. E depois, ele é ancorado na libertação do pecado do Egito. Na libertação do Egito, que é um simbolismo de ser liberto do pecado. Então, o descanso nos lembra essas duas coisas. É um momento de parada para focar mais em Deus e celebrar essa libertação do pecado. Isso então, mas a Bíblia não chama isso de novo sábado. Não chama isso de novo sábado. É assim, dei uma olhada, tem uma obra do John Frame sobre a vida cristã, e lá, se for esse livro que eu estou pensando, se for a vida cristã, acho que é no capítulo 28 ou 38, se não me engano, que ele vai falar especificamente de vários pontos de vista reformados, e há pelo menos uns 6 diferentes sobre a guarda do dia, né? Que às vezes é mais a dúvida, não é? Então existem muitas formas diferentes de guardar, e a gente tem que ficar muito tranquilo com relação a isso, porque existem formas distintas, mas continuamos nos amando muito bem, obrigado, mesmo com essas diferenças, que podem ter questões como de uma cidade turística, e mesmo a cidade sendo turística, não deixa de haver o esforço de chamar aquele dia. É melhor isso do que falar assim, não, podia ser uma terça, a terça é o dia do Senhor. Já houve esse movimento no passado. E isso para mim lembra aquele desenho dos Incríveis. Quando o carinha que foi rejeitado pelo Mr. Incrível, né? Ele não queria ajudante, eu trabalho sozinho. E aí ele fica possesso e vai fazer as invenções dele. E o que ele queria de fato é que todas as invenções dele fossem super. Porque no dia que todos forem super, ninguém será. Falei, cara, ele entendeu o bagulho, entendeu? Se você fizer todos os dias especiais, nenhum é. Que é o que acontece. Quando você começa a achar, não, mas todos os dias são especiais. E você não guarda nenhum. Então, não, Deus é muito, ele é muito claro com essa questão de espaços distintos, né? Ele continua mantendo essa questão dos espaços distintos. Então, o dia criacional é distinto, estar em Cristo é distinto, e a gente guarda esse dia, separa esse dia, podia ser outro, mas também há sabedoria nessa estrutura que a igreja vem mantendo por tanto tempo. A 10ª pergunta, eu não sei se todos vão querer ou gostar de ouvir a resposta, mas a pessoa chegou pedindo truco. Jogos baseados em blefe e mentira. É apropriado? É mentira de verdade ou só brincadeirinha de mentir? Truco. Truco. Pede 6, pede 6. O Emílio é muito bom com essas questões contemporâneas. Ele fala de uma forma muito prática, clara. Gosto de ouvir o senhor, reverendo. Obrigado, pastor. Mas eu aprendi tudo de Tarcísio. Tudo que você... Eu não quero responder. Tudo bem, eles estão usando o direito deles. Eu acho que é possível, veja, tem muitas coisas, principalmente no mundo do entretenimento, da diversão, que você participa sabendo que vai haver falsidade. E você concorda com as regras disso. E não é só jogos de carta ou coisa assim, futebol. O drible do futebol, você é obrigado a sempre indicar onde você vai driblar. Você não pode dar uma finta e ir para a direita e driblar para a esquerda. Ah, enganou, aqui, ó, falso testemunho aqui, ó, pastor. Aqui, ó. Ele fingiu que ia driblar para a direita e driblou para a esquerda. Aqui, pastor, pega esse aqui, ó. Ronaldinho Gaúcho olhando para um lado e dando passo para o outro, assim, esse tipo de coisa, né? Mas não é só isso, você vai assistir filmes de ficção, não vai?
Você está assistindo atores fingindo que são pessoas. Isso, você poderia argumentar, isso é falso, ele não é mesmo um milionário, ou ele não é mesmo um aviador, ele não é mesmo um soldado, ele é um ator, ó, isso é falso. Você não vai fazer isso, né? Não, é dentro dessa esfera, por assim dizer, do entretenimento, em que você aceita as regras da coisa, sabendo que não é uma violação do mandamento, penso eu. Seria uma violação do mandamento se você tivesse, dentro das regras do esporte, do jogo, do que for, mentindo acerca daquilo que não está incluso na coisa, né? Então, certamente tem formas de quebrar a regra que violam o mandamento. Na verdade, a regra... Para você, tá? Desse livro aí você vai lançar. Não, mas ele pode ser que ele escreva. Inclusive esse blefe e esse tipo de mentira é para combater a mentira. Então há profissões que trabalham assim. O trabalho policial em algumas esferas lida precisamente com isso. Como eu sei que o ser humano é mentiroso por natureza, tem hora que eles acreditam no pecado original, né? É tão impressionante. Então, como o ser humano é mentiroso por natureza, eu chego e falo assim, fala que você matou. Fala! Na verdade, você estava se divertindo com aquela faca na sua mão, e aí eu falo, não vou falar as barbaridades que ele fez, mas eu vou pressionando, eu estou blefando, para ver se ele quebra e confessa e revela a mentira dele. Então, é como é feito. E fiquem atentos aí, porque o reverendo Emílio vai lançar o livro Truco é Bom para Cristão. Com o prefácio do Niel. Muito bem, muito bem. Tal que tudo indica, mantenha uma jogatina, tá bom? E o drible. E o drible, Bom, versículo 11, pergunta 11. Como manter a mente focada nos momentos do culto e devocionais e não distrair? Às vezes, no meio do culto, eu me pego no multiverso da viagem. Olha, sendo o pregador, porque daí você está bem focado ali, você está pregando. Assim. A verdadeira solução aí. Mesmo pregando, às vezes a gente fica assim, onde eu estava? Veja, cada pessoa tem... Eu acho que você pode desenvolver alguns mecanismos que ajudam você a focar. Às vezes tem gente que, fazendo anotações, ajuda a tentar acompanhar os pontos do pastor, anotar, fazer meio que um esboço do que está sendo dito. Isso pode te ajudar a focar. Dependendo de onde você está acostumado a sentar também. Tem gente, não consigo focar no culto, senta na última fileira, vê toda a movimentação, vê tudo, tenta sentar mais para frente, ou depende de com quem você senta também, né? Que tem uma turma que tira a sua atenção, você sabe, tem uns amigos que ficam o tempo todo ali, aqui, ó, gol, teve gol do Corinthians aqui, ó. Fica ali no aplicativo durante o jogo e chamando a atenção. Até porque não tem gol do Corinthians quase nunca, né? Só galera aí, cara. O pessoal tá junto aí, vai Corinthians. Vai aonde? Pessoal, não quebra nada não, por favor, tá? Só pra amizade. Então veja, você pode desenvolver estratégias nesse sentido. Algumas pessoas gostam, por exemplo, de... lá na igreja, todo mundo recebe o boletim antes do culto. Talvez seja uma boa medida você dar uma olhada no boletim, ver as músicas, leia o texto bíblico. Pensa assim, puxa vida, eu não entendi isso aqui, o pastor vai pregar isso aqui amanhã. Já faz umas anotações, o que Paulo quer dizer com isso? Por que Moisés escreveu tal coisa? O que Davi está dizendo nesse salmo? Uma preparação para o culto é algo que vai ajudar você a tirar mais proveito do culto. Só que a gente acha que tem que ser espontâneo só e tal. Não, prepare-se. Escolha bem um lugar para sentar, de repente leva coisa para anotar. Tem algumas boas táticas que podem ajudá-lo. E lembrar que não vai ser assim no primeiro domingo, né? Você precisa fazer isso muitas vezes para poder tirar a nhaca da meta-viagem. E eu só queria colocar... Eu lembro de uma vez que o Niel falou isso. É importante nós nos prepararmos para o momento do culto também. Não só no sentido de entrarmos dentro da igreja, mas às vezes você dorme mal na noite anterior, você se alimenta mal, você deixa para fazer as coisas, você se arruma de última hora, você chega correndo e você já vem com a cabeça... muito agitada para muitas coisas. E você sabe que tem um culto em determinado horário, é importante você regular sua rotina para aquilo. Né? Ele falou mais especificamente no que diz respeito a filhos, na época, eu lembro, né? De colocar os filhos para dormir, de colocar aquilo para que seja um período proveitoso para os filhos, mas eu entendo que isso vale para todos nós, de nos prepararmos antecipadamente para o momento do culto.
Um amigo, ele insiste em dizer que a igreja, a fé, elas cegam e que elas são o ópio do povo. O que eu devo fazer? Mudar de amigo. Eu acho que você precisa orar por ele e demonstrar com a sua vida que ela não tem sido um ópio na tua vida, mas que ela tem sido uma bênção na sua vida, e que ela tem transformado o seu viver, que a fé tem feito de você uma outra pessoa, uma pessoa que é um bom amigo para ele, por causa de Cristo, que é o teu bom amigo. E à medida que você for vivendo isso e realmente fazendo diferença na sua vida, espera-se que esse amigo comece a perceber na sua vida que você não está drogado pelo ópio. Você está transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes as pessoas que dizem frases de efeito como essa, que são chavões, né, no final das contas, não é porque elas realmente fizeram uma análise histórico-sociológica profunda e chegaram à conclusão de que é isso mesmo. Muitas vezes ela só está com medo, ou dizer isso é o ópio dela, entende? É a forma dela evitar lidar com questões eternas, questões da existência de Deus, de questão de quem ela é diante de Deus. Então muitas pessoas se escondem atrás de chavões, como a Bíblia não é confiável, a religião é o ópio do povo, essas coisas, porque elas acharam uma armadura, um castelinho, onde elas se escondem nisso e falam assim, não quero mexer com esse negócio de Deus, de Jesus, de Bíblia, de salvação, de nada disso, porque é o ópio do povo, ou qualquer coisa assim. Então, amorosamente, você como um amigo, você pode ir mostrando pela sua vida e conversas que não é assim. E eu acredito também que vale a pena um tipo de abordagem mais à la Francis Schaeffer, que faz o seu amigo falar mais. Às vezes a gente fica achando que tem que dizer já alguma coisa, quando tenta entender por que você diz isso. Faça mais perguntas. E o que você quer dizer quando você faz essa afirmação? Onde é que você andou? Em que igrejas você frequentou para poder concluir isso? Fala mais sobre isso. Até tem uma frase que até pode ser usada que é assim, rapaz, me fala mais disso aí, porque de repente eu também posso concluir junto com você de que a igreja não vale nada mesmo. Me conta mais sobre isso. Então, a pessoa precisa falar mais, para que você possa discernir na fala dela o que é cultura do manual, né, que ela leu em algum lugar, ou se ela de fato teve uma vivência qualquer, e aí então você vai poder fazer pontes, vínculos aqui e acolá, dizendo, não parece que você teve uma vivência suficiente para poder emitir esse juízo, e aí você tem coisas honestas e concretas como de um TCC, entendeu? Você às vezes é pego num trabalho de faculdade porque você não houve uma argumentação lógica adequada. Muitas vezes a argumentação lógica não será adequada, e você vai conseguir olhar isso se você tiver mais material. Com pouco material é muito difícil trabalhar. A gente fica falando coisas, quando na verdade a gente, talvez ainda não seja a hora da gente dizer, mas ouvir mais o que ele vai dizer para você ter mais elemento para trabalhar. Muito bem. A próxima pergunta fala o seguinte: como compreender a relação da soberania de Deus e a responsabilidade humana? Em 3 palavras. E aí eu ia até ressaltar, talvez não seja bem compreender, mas talvez como lidar com essa relação também, né? Isso me lembra de uma música. Por favor. Não está sendo fácil. Yeah. Continua, por favor. Tá muito bom, continua. Bom, primeiro não dá para entender essa relação. Não dá para entender. Então, todo mundo que tenta entender essa relação acaba, como a gente nem sabe até onde é o limite, você acaba escorregando para um lado ou para o outro e concluindo bobagens acerca de Deus ou acerca de nós mesmos. Então, são 2 coisas que a Bíblia afirma. Deus é soberano, você é responsável e durma com isso. Ou não durma tentando compreender. Não dá, né? Mas... Não? Perfeito? Ok. Vamos lá. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Bom, o dízimo deve ser dado todo na minha igreja local, que já tem um templo enorme, ou posso dar para missões ou organizações filantrópicas. Ele é do conselho? Se ele está decidindo, né? Pois é. Quando você entrega o dízimo, você pede a Deus, Deus dá sabedoria a esses homens para administrarem bem. Quem administra afinal? É ele
ou o lugar para onde ele entrega? Respondeu, né? Tramontina. Então vamos orar, pessoal, para concluir. Talvez só para complementar esses outros lugares que você queira ofertar, abençoar, isso é extra. Faça também, continue fazendo. Mas sua contribuição principal, seu dízimo, você entrega na tua igreja local como uma demonstração de fé no Senhor Jesus Cristo e fé também e confiança nos homens que foram eleitos ali na igreja para administrar aqueles recursos, e eles vão poder usar da melhor maneira possível. E é bom depois conversar com as pessoas da igreja também, isso que está no coração do templo grande. Esse negócio está muito resolvido, não. Sim. A ideia é que quando você se torna membro de uma igreja local, você entra numa espécie de um pacto ou aliança com aquela igreja local. É um associar-se no que diz respeito a dar e receber. Então, sim, a ideia é que você ajude a manter com seus recursos financeiros, não só eles, mas também, aquela igreja local que mantém você espiritualmente. A ideia é essa. Você está sendo cuidado espiritualmente por pessoas que estão se dedicando a isso, e você cuida delas materialmente. Então, é uma associação mesmo, é uma aliança. Não faz sentido você dizer, já tem dinheiro demais. Primeiro que você não sabe se tem ou não tem. Talvez você não tenha acesso, talvez tenha dinheiro demais, mas é um dinheiro super bem empregado. Não é porque tem dinheiro demais que está sobrando, entende o que eu estou dizendo? Essa igreja enorme pode estar mantendo vários ministérios, ajudando vários missionários, fazendo muitas coisas. Então, só olhar e falar, o templo é grande e tal. Se te incomoda demais o templo grande, talvez valha a pena conversar com o pastor ou procurar uma igreja menor, onde você sinta que está mais envolvido em algo assim. Muito bem. A próxima pergunta, eu acho que ela faz coro com aquele poeta das varoas e o deserto. Eu amo o final dessa também. Inclusive eu vou tentar ler com a ênfase original. Com a quantidade de exclamações. Com a quantidade. É isso. Qual o padrão ideal de relacionamento? Quais são os conselhos para quem sonha casar? Eu quero casar! Colocou muito. Com exclamações. Foi bom? Foi ótimo. Inclusive, se você procurar o cara que escreveu a primeira pergunta, talvez seu match aí. Talvez. Bom, não sei. Não diz. Eu espero que você... Esquece que eu falei. Muito boa observação nos nossos dias. Obviamente teria 1 milhão de coisas a dizer aí, mas eu começo com uma. Me preocupa um pouco quando a pessoa simplesmente diz eu quero casar genérico. Porque eu não acho que o casamento seja um fim em si mesmo. Eu acho mais sadio quando alguém fala assim, eu quero casar com tal pessoa. Porque o casamento é um pacto de companheirismo e amor. É quando você e outra pessoa decidem fazer uma aliança, de todas as pessoas possíveis do mundo vai ser com essa, e a gente vai ser companheiro um do outro em amor. E isso é muito difícil. E é muito bom, mas é muito difícil. Então a ideia de simplesmente eu quero casar, parece mais alguém querendo dizer eu quero fazer sexo. Então eu preciso de alguém que legalmente, biblicamente faça comigo. Tem alguém aí disposto? E fica um negócio meio desesperado para isso, sabe? Pausa dramática, né? Então assim... me preocupa a pessoa que fala assim, o meu objetivo é casar. Eu acho que não é. Seu objetivo devia ser conhecer alguém que você fale assim, é com essa pessoa que eu quero andar para a vida toda. E se você encontrar alguém assim, beleza. Se você não encontrar, vai andando pela vida. Uma hora você encontra e tudo bem. Então eu acho que é mais saudável assim, acho que faz mais sentido assim. Porque o objetivo de Deus não é casar todo mundo, né? Assim como o objetivo de Deus... A pessoa sofreu ali. Sofreu muito. Murchou, bicho. Não. Pegou. Murchou ali, ó. Vocês ouviram que deu pra ouvir daqui no microfone? Vocês ouviram? Não, senhor. Murchou. Então... Mas para mim aplica, né? Eu não conheço a sua história, consulente. Pode ser. Vamos orar, né? Mas é assim, já ficou claro desse tempo andando com Deus que nem todos terão carro, nem todos terão casa, nem todos terão marido ou esposa, nem todos terão filhos. Então, assim, eu espero que já tenha ficado claro isso. É doído? Claro, quando a gente tem esperança de que não seja assim,
Mas também, se você já está andando com Deus esse tempo todo, você já aprendeu a ficar muito frustrado. Porque Deus tem planos que parece que não combinam muito bem com os seus. E às vezes, se bem que nesse negócio de namoro, eu acho que é mais falta de estratégia mesmo, entendeu? Mas tudo bem. Deus está sempre soberano sobre isso. Não, acho que a gente é meio ruim de estratégia às vezes, entendeu? A gente é chato mesmo. Ou então... difícil. Mas não está sendo fácil. Né? Essa aí. Mas, voltando àquela linha de raciocínio, isso parece com aquela ideia na Bíblia, quando Paulo escreve a Timóteo, falando assim, olha, ficar rico é um péssimo alvo. E todo mundo que quer ficar rico cai em tentação e cilada. Eu creio que a gente possa fazer uma aplicação estendida, sem violentar o texto, dizendo, olha, casar é um péssimo alvo. Porque quando você tem isto como alvo, você acaba caindo em várias tentações de cilada. Então, é bem isso, você vai vivendo a vida como crente. Viver a vida como crente, você vai exalar o perfume de Cristo dentro daquilo que Ele te fez. E uma hora dessa alguém vai fazer assim, cheiro bom, cara. Toma seu banho, né? Dá seu jeito. Faz a estratégia. Faz a estratégia. Mas não se iluda, não vai ser Gucci, não vai ser nenhum desses outros perfumes aí. Vai ser alguém, assim, que vai exalar alguma coisa que Deus vê e você vai ver também. Porque Deus, senão você acaba ficando frustrado com alguma coisa, você fala assim, desculpa a pessoa que gemeu aí, se Deus chamou você para a vida solitária, as pessoas que Deus chamou para a vida solitária, elas vivem felizes, obrigado. E elas têm, inclusive, todo o tempo para poder servir a Deus, que é uma característica daquela pessoa que Deus chamou para servi-lo tão somente. Que ela serve com alegria a Ele tão somente. Então, assim, se você é do tipo que acha que Deus me chamou para não casar e eu vivo aqui amargurado, não sei não, acho que não está rolando não. Porque talvez você esteja subindo no azulejo, e me convida amargurado. Eu falo assim, não parece aquele eunuco de Deus, entendeu? O eunuco de Deus é uma pessoa que, Deus, eu não queria isso, mas andando com o Senhor foi mudando o meu coração. É isso que Deus faz na vida da gente o tempo todo. Ele vai mudando o coração da gente para você desejar o que Ele deseja. É uma sintonia. Então, como ele pode ter esse desejo, é um péssimo alvo. Então, o alvo é viver a vida de crente, vendo o perfume de Cristo atuando nos crentes, e hora ou outra sentindo um cheiro que fala assim, esse. E a vida não vai começar quando você casar. Acho que esse é um erro muito comum, a ideia de não, eu estou vivendo uma fase inferior da vida e só assim serei feliz e amarei a Deus e serei grato. E você vai viver sempre na expectativa da próxima fase. Ou então você casou, casei legal, agora, mas a vida vai começar mesmo quando tiver filho. Aí tem filhos. Não, a vida vai começar mesmo quando os filhos saírem de casa e a gente puder voltar à rotina só nós dois. Não, a vida vai começar mesmo quando eu aposentar. Você sempre tem uma coisa pela qual você pode estar ansiando legitimamente e você falhar em ver que na fase da vida em que você está há muito a fazer, há muito a ser grato e há muito a desfrutar diante do Senhor em honra a Ele, nas condições que você está. Então, quando você faz algo quase que desesperado, assim, eu preciso casar porque eu preciso, você está mostrando um descontentamento que não vai de acordo com o que a Bíblia diz. Você devia estar assim, é um bom desejo, se Deus me der isso, será bom. Vamos crescendo, vamos vivendo como o pastor Tarcísio falou. Mas olha ao redor e veja quantas coisas você pode fazer agora na situação que você está e sirva assim. E é bom até tomar cuidado, porque se você vier a se casar com essas expectativas, você vai esmagar o seu cônjuge. Porque ele não consegue fazer o que você está procurando. Ele não consegue te dar a satisfação que você acha que o casamento vai te dar. Só Cristo pode te dar isso. Amém. A 16ª pergunta, nós recebemos várias perguntas iguais, a gente escolheu uma que a gente acha que faz o amontoado de todas. Ela diz assim, minha igreja, volta e meia, cai no manto e fala em línguas estranhas. Sempre me sinto excluído, porque as línguas são realmente estranhas para mim. É outro poeta que temos entre nós. Qual é a opinião de vocês a respeito? Estou errado por não falar em línguas?
Eu sei que o texto de Atos não está falando de línguas decantas, e sim de diferentes idiomas. Mas, e em 1 Coríntios 14? Línguas decantas. Me pegou também. Me pegou também. Então, eu acho que em Coríntios também está falando de línguas, línguas de povos, línguas de nações. Espanhol, francês, aramaico, seja o que for. Tem muita gente que ama o Senhor de verdade, que ama a palavra de Deus, que discordaria de mim aqui. Mas assim, é como eu vejo. Eu acho que não está falando de línguas decantas dos anjos angelicais. O desconforto, eu acho que ele é natural. Minha conversão, essa vida de crente, foi aos 21 anos. E tem muita coisa de crente que eu achava esquisito. Desde as conversas comuns do tipo, vai ter um trabalho na igreja na sexta. Primeiro a macumba. Vai ter um trabalho, vai ter uma social no sábado. Eu falei, meu Deus, tem que ir com roupa? Que roupa que é essa? Tem que... Os crentes não explicam as coisas, né? E a gente fica tentando... Então isso é muito chato. A língua de crente está aí para a gente usar. E o desconforto, então, de não compreender a tradição da sua igreja, antes de dizer se está certo ou errado, se sai da igreja ou não sai, eu sugiro que você tente entender a tradição da sua igreja. Pergunte aos seus pastores, pergunte às pessoas o que é aquilo que está acontecendo. E se você não considerar essas respostas satisfatórias, então procura seu rumo. Mas eu sugeriria que você procure entender primeiro a explicação que essas pessoas têm para isso. É melhor saber que existe uma explicação primeira que deve ser dada, que é de quem está fazendo. Em lugar de haver só uma explicação externa, no caso nossa, de uma realidade que a gente nem está vivendo. É claro que nós temos opiniões sobre isso. Como o Emílio colocou, eu também entendo que são línguas de povos aqui e acolá, e há outros pastores, crentes, presbiterianos, batistas, de várias cores, e que entendem que não, que é uma língua diferente lá. Ok, e nós vivemos bem, obrigado. Mas respeitando aquilo que é dito lá, pelo menos, né? Se você tem que ter alguém tem que ter alguém que traduz aquele trem. E assim, eu sou muito chato com o negócio de língua, porque eu não aguento esse negócio, alguém falando uma língua usando ou um esquema fonético ou uma entonação da sua própria língua. Vocês já perceberam quando você fala outro idioma, você toma quantidade de ar diferente, a fala, o canto da língua é diferente. Então não me venha usar decantas no mesmo jeito que você usa português, que não sai direito. Então, e aí eu vou mais longe. Se eu ouvir essa língua, como eu já ouvi algumas vezes, eu fico tentando achar como se eu estivesse numa tribo indígena. Uma língua que eu nunca ouvi, e nós temos muitos missionários muito competentes na área linguística para poder levantar todos os fonemas que houve, para poder construir, geralmente são línguas ágrafas, para tentar colocar por escrito aquilo que é somente falado. E se você tentar, nesse tipo de língua, fazer esse trabalho, você vai ter alguns sustos interessantes. Então, eu sugeriria primeiro que a pessoa procure o seu grupo, né, e faça as perguntas que você acha que deve, que você entende que a Bíblia deixa claro que é o caminho. Aí depois, a gente vê o que faz. Muito bom, muito bom. A pergunta 17 fala o seguinte: tenho dificuldade em evangelizar pessoas que não tenham um relacionamento próximo, como um motorista de rua ou alguém na rua. Esse tipo de evangelismo é realmente necessário? Entregar panfleto. Eu diria que ele não é obrigatório. Eu não acho que é algo que todo mundo tem que fazer o tempo inteiro. Se você não entregar panfleto onde você estiver, você está em pecado ou qualquer coisa do tipo, né? Mas eu acho que é um evangelismo possível, né? E que pessoas se convertem fruto desse evangelismo. E quando você tem a oportunidade de fazê-lo, façam, vai ser bom. Sem dúvida, existem pessoas que têm muito mais facilidade para fazer isso.
Eu me lembro de um colega de seminário alemão, veio estudar no Brasil, e a gente foi uma vez numa viagem para o Paraguai. E eu me lembro que a gente entrou naquele shopping China, ali em Pedro Juan Caballero, né? E a gente estava lá, né, vendo os negócios. Lá eu olhei pela janela, o alemão estava evangelizando um paraguaio lá. Mas ele era esse cara. Ele era esse cara evangelista que ele não podia, onde ele tivesse. É tipo o pastor Valentim aqui, né? O Valentim é desse jeito. Se ele parar do lado de um poste, ele evangeliza o poste. Né? E glória a Deus por essas pessoas. Mas tem pessoas que não são assim. Eu não sou assim. Eu tenho bastante dificuldade de fazer isso. De puxar papo sobre qualquer assunto com alguém que eu não conheço. Uhum. Eu tenho essa dificuldade. Não é meu natural. Agora, eu não posso me esconder atrás disso para dizer assim, não, eu não tenho isso aí, eu não sou assim, então eu não evangelizo, né? Não, porque Deus mandou eu evangelizar. Então eu preciso buscar maneiras para evangelizar. Muito bem. Esse alemão, ele falava decantas, não? Não falava decanta. Estou imaginando um alemão. Gente, deve ter sido interessante. A gente não pode ficar criando caso com metodologias, né? Se é 7 palavras, 4 palavras, se é o folheto. Essas metodologias de evangelização, geralmente, só a gente fala. Na verdade, a gente fica tentando achar um gancho para ter a resposta e a gente falar e deixar o plano da salvação dito, né? Que é uma metodologia. Paciência, ela existe. Agora, é bom sempre lembrar que o evangelho ele é relacional. A gente tem falado isso todos esses dias aqui. O evangelho ele é relacional. O evangelismo ele não é diferente. Aliás, sentiram evangelho e evangelismo? Né? Tem uma ligação esse negócio, né? Então, ele é relacional. Então, à medida do possível, ele vai acontecer mais naturalmente e organicamente com pessoas que você conhece. E você consegue conversar sobre as coisas, não é? Às vezes é difícil, porque às vezes você conhece gente da sua família que não quer ouvir falar. Você começa a falar, já corta. Mas assim, esse é outro problema. Mas a questão básica o evangelho ele é relacional. Então é melhor que ele seja relacional, mas Deus não está impedido de usar pessoas numa saída de táxi ou Uber, em que o cara falou uma coisa e você conseguiu falar meia frase em que pode ter dado uma pulga na orelha da cabeça do cara e ele depois vai atrás de uma igreja. Essas coisas podem acontecer. Então, eu acredito que é importante estar ciente de que você não está simplesmente fazendo as suas coisas no mundo. Como o Niel falou, eu teria a mesma dificuldade. E eu tenho que ficar dizendo para mim mesmo o tempo todo, Tarcísio, eu sei que quando você entra no avião, eu especificamente, você vê o Marquito não gosta de dar bom dia. Eu no avião, se alguém quiser falar comigo, gente, ele quer conversar. Quero conversar, cara? Mas eu tenho vergonha de dizer isso. Eu não vou dizer isso. Eu vou responder. E eu vou conversar. Mas Deus sabe que eu não queria. Deus sabe. Então, assim, talvez eu até pense assim, ele vai para o inferno. E é bem possível. Então eu tenho que pedir a Deus, falar assim, Deus, me ajuda a lembrar que eu não estou aqui só para eu ficar no momento tranquilo, ficar pensando no que eu quero fazer. Porque a vida não é só acerca do que eu quero fazer. É o Senhor que está fazendo. Então, acho que a gente precisa um bocado de trabalho, né, Niel? Muito. Acho que é isso. Lembrar só disso, ele é relacional. E não estou aqui para viver a minha vida. Na próxima pergunta, a gente tem um problema de agenda familiar. Diz assim, não moro com os meus pais e a única chance de ver eles é no fim de semana, mas não vão na igreja. Devo priorizar a frequência no culto mais do que o tempo com a minha família no fim de semana? Eu creio que sim. Ele é adulto? Não mora com os pais. Não mora com os pais. Tem gente que não é. E mora com a avó, né? Não sei. Acho que eu estaria aqui, né? Considerando que é um adulto, se é um adulto e tem o seu próprio sustento, são coisas diferentes, né?
não ter o seu próprio... Tudo isso faz diferença mesmo na resposta. Embora eu acho que no finalzinho ela é muito parecida. Mas se ele é adulto e tem o seu próprio sustento, que bom que ele continua vendo os pais. Mas ele tem uma relação distinta. Ele tem uma relação distinta porque ele não é outra família ainda. Mas ele já é uma outra pessoa que está tomando um rumo. E que pode explicar para os pais a razão do porquê o tempo é diminuto. Então, o domingo você nem é obrigado a ir 2 vezes no domingo. Desculpa aí se eu estou atrapalhando alguma coisa com isso, mas ninguém é obrigado a ir 2 vezes no domingo. Então, ele fica com os pais, ou na manhã, ou ele escolhe, e no outro momento alternado ele vai adorar a Deus. Eu não veria nenhum problema de fazer isso. Aliás, é um bom recado para os 2 casos, né? Eu não estou querendo com isso equivaler coisa nenhuma. Eu não acredito que haja uma ordem naquelas coisas que a gente está acostumado a ouvir de o que é mais importante, a igreja ou a família? Eu acho que é uma pergunta totalmente equivocada. Deus, quando criou a gente com os mandatos lá em Gênesis, Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele, relacionamento social, familiar e relacionamento com a cultura. E Ele nunca disse que um sobrepõe o outro. Esses 3 relacionamentos são importantes. Então, eu preciso fazer essas 3 coisas bem o tempo inteiro. Então, eu negociaria com facilidade. Falar, pai, mãe, bom ver vocês, mas queria convidar vocês também, tal, se quiserem, tal. Convida, explica por que você vai. Talvez eles façam cara feia, não gostem. Paciência. Eu sou adulto e esse é o rumo da minha vida agora. Se eu fosse dependente, eu faria isso com mais jeito. Antes, desse jeito mais independente, eu só comunicaria. Mas sendo dependente, eu falaria como quem depende, reconhecendo isso, mas procuraria explicar da mesma maneira por que vai ser dividido meio a meio. Acho que eu faria isso. Muito bem. Ainda sobre pais e filhos, a pergunta fala o seguinte: os meus pais são desigrejados, pois na prática só vão na igreja em culto de ceia e assistem virtual nas outras semanas. Como eu, sendo filho, posso confrontar eles sem desonrar ou ser desrespeitoso com eles? Veja, para começar, vale lembrar que também depende de algumas coisas. Se eles são membros da igreja, ainda que não estejam indo, eles são membros, mas mal vão. Há alguém que tem a responsabilidade de confrontá-los e chamá-los à responsabilidade, que são os pastores da igreja, a liderança da igreja, a qual eles mesmos prometeram ser fiéis. Então começa daí. Uma coisa que talvez você possa fazer é essa. Dar uma cutucadinha amorosa no seu pastor, chamá-lo e falar, pastor, dos meus pais, tal, lembra deles? Esse tipo de coisa. Mas eu acho que não cabe a você uma exortação para com os seus pais, no sentido de ser aquele que vai botá-los na linha ou nada assim. E aí também depende dessa situação. Você já é uma nova, como o pastor Tarcísio falou, você já saiu de casa? Você é uma nova unidade tomadora de decisões? Ou você é alguém que é sustentado, mantido por eles? Isso vai mudar também. É isso? Ou seja, busquem ser uma nova unidade formadora de opiniões que se sustentem o quanto antes. Bom, a próxima pergunta eu vou ler também, porque também foi escrita de uma forma... Casal que não é mais virgem antes do casamento. O que acontece? Vão para o inferno? Devemos realmente manter a castidade até o casamento? Eu acho que o Tarcísio quer responder. É claro que vão. É claro que eles vão conversar sobre esse pecado. E vocês não esperam acabar de falar, gente. E é interessante, né? A gente é muito besta mesmo. Não que essa pergunta seja besta, né? Longe de mim. A gente é besta mesmo. Porque tem alguns pecados que a gente eleva a categorias assim que Deus jamais elevou, não é? E esse é um deles, não é?
quando alguém peca nessa área, é tão assim... Para nós, assim, ainda mais brasileiro, né? Eu sei que talvez haja americanos aqui. Americanos reagem completamente diferente nesse aspecto do que brasileiros. Mas parece que foi a epítome da epítome e o fim do mundo. E parece que isso desandou toda a sua vida, né? Pode trazer uma série de problemas de fato. Mas, assim, se esse não é o pecado contra o Espírito Santo, né, até onde eu saiba, né? Então ele não deve ser tratado dessa forma. Então, alguém errou. Existem várias possibilidades aí, né? Depende da igreja em que você está. Mas se foi um erro público, um erro conhecido, um erro não público, cada uma dessas coisas existem modos de tratar esses erros, não é? E são erros que, confessados, eles são tratados e você continua a caminhar. É simples assim, não é? Não sei se tem mais complicado que isso. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Graças a Deus por isso. Inferno é longe, né? Muito bem, vamos então para a próxima pergunta. Pergunta 21. Será que a Bíblia é realmente confiável? Foi feita por homens e muito depois de Cristo. Não seria algo aproximado? Alguém já ouviu esse tipo de coisa de um professor no colegial ou na universidade? Alguém? Levanta a mão se você já ouviu. Ok, legal. Quantos de vocês já ouviram algum professor duvidando da autenticidade dos textos de Platão? Não? Existem 7 manuscritos de Platão. 7. O mais antigo está 1.400 anos depois de Platão. Não é completo, né? E não é completo. Os manuscritos do Novo Testamento grego, eles têm algo em torno aí de... As estimativas mais baixas, de 3.500 manuscritos do Novo Testamento grego. E alguns datam de 30, 40 anos depois do que eles relatam. Então, assim, é uma ciência. Manuscritologia é uma ciência. E até na ciência, os escritos do Novo Testamento são muito mais confiáveis do que qualquer texto de Platão. Amém. O que o senhor acha sobre o relacionamento entre um cristão e um não cristão? E entre um calvinista e um arminiano? Ainda não é quase acabou. a mesma coisa, né? E entre um aliancista e um dispensacionalista? Entre cristão e não cristão até vai, né? Mas... Eu imagino que está falando de relacionamento no sentido de casamento, né? Não outro tipo de relacionamento, né? Mas casamento. Eu acho que a Bíblia é cristalina em proibir o casamento entre um crente e um descrente. Eu acho que isso não tem nem que gastar muito tempo, não. Mas outras coisas. A outra pergunta, mas qual é o nível de discordância teológica que eu posso ter e ainda assim casar com a cremosa? Ou tem que baixar outra, sabe? E é uma boa pergunta, porque na vida real, obviamente, sendo crentes, digamos, o normativo, né, se a gente colocar assim, pode. Dois crentes podem casar. Mas quando você pensa em termos de situação, você tem que viver uma vida junto. Você e sua esposa têm que ser da mesma igreja, para começar. Não faz sentido, domingo de manhã, cada um se arruma, põe sua roupinha e fala assim, vai lá, bom culto para você, nos vemos no almoço. Ah, não, hoje tem conferência missionária. Te vejo de noite, então. Não faz sentido isso. Então, alguma igreja vocês vão ter que ser membros, e ser membros, e participar, e servir, ter comunhão, e tudo que está envolvido. E qual das duas que vai ser? De novo, não há um impeditivo formal, mas há dificuldades práticas. Agora, você tem que lembrar também que você cresce, sabe? Às vezes a gente acha assim, não, eu tenho 20 anos, eu sou tal posição escatológica, tal posição não sei o quê. E, cara, você está crescendo, você está aprendendo. Então, um casal que se ama, quer estar junto, por que não tem disposição de repente, pegar e olhar essas questões teológicas de frente, lidar com elas, investigá-las? Às vezes um dos dois vai mudar. A gente, às vezes, acha que com 20 e poucos anos, ou 30 e poucos anos, a gente está cristalizado nas nossas posições teológicas de uma maneira imutável.
E não é verdade, a gente está sempre crescendo, a gente está sempre aprendendo. Muitas vezes a gente até muda de imposições em coisas secundárias ao longo da vida, e assim vai. Existem questões secundárias, acho que isso é importante de ser colocado. Existem questões da fé que são muito importantes que vocês concordem com elas. Existem questões que são secundárias, né? Você conhece o Marcelo Berti, lá de São Paulo? Eu lembro na época do seminário, o Berti, a gente foi contemporâneo de seminário, e ele falava assim para mim, cara, eu quero casar com uma mulher que eu fale para ela, você é pré ou pós-tribulacionista? E ela fala assim, o que é isso? Sim, será que ela tem mesmo que ser uma teóloga sistemática e saber todas as posições da teologia sistemática dela? Mas eu acho que a gente dá uma exagerada nisso daí, né? Ela tem que ser uma cristã, ela tem que entender o evangelho, ela tem que entender a maneira como o evangelho se aplica na vida prática da vida dela, em como ela lida com as pessoas, em como ela lida com o Senhor, como ela vai educar os filhos e tudo mais. Ela só precisa ser calvinista, é só isso. Isso, se ela for calvinista, já resolve tudo isso. Não é? Mas, né? Então, enfim, é isso aí. Muito bem. A gente vai entrar num assunto um pouco mais difícil, talvez agora. Só tava moleza, né? Tava simples. Agora... E aí eu vou fazer uma pergunta, o Arthur vai fazer mais uma, e então a gente parte para o encerramento, tá bom? Então são mais 2 perguntas, e então a gente faz algumas perguntas um pouco mais bate-pronto, talvez para conhecê-los um pouco melhor. E essa pergunta... Tá sofrendo, filho? Vamos lá. E aí a pergunta fala o seguinte, e talvez eu vá somar um pouco essa pergunta. Devemos perseguir os irmãos de esquerda ou direita em nossas igrejas até que entendam? E aí eu queria colocar isso... Perseguir? Eu acho que a resposta é muito clara. Sair com tochas assim... Mas talvez eu acho que o que mais esteja aqui querendo ser transmitido é a ideia de como lidar com essas diferenças, talvez partidárias, políticas e etc., dentro dos nossos ambientes de comunidade de fé, né? De família da fé. Precisa de tocha, né? Eu acho que não precisa ter fogo. Acho que fogo é muito forte, né? Queima o cabelo. Mas... eu lembrei do Shrek agora. Ok. Gente, a melhor maneira da gente lidar com questões difíceis desse tipo é... primeiro, o crente lembrar que ele é crente. Então, você pode estar em qualquer partido. Quando eu falo qualquer, eu estou falando qualquer mesmo. Porque quando a pessoa combate dizendo assim, ele não pode fazer parte de um partido assim. Fala assim, olha, tecnicamente falando, ele não poderia fazer parte nenhum. Se tiver que escolher, como a gente gosta de dizer, biblicamente, você não faria parte de nenhum. Mas algumas pessoas se associam, como se associam a clubes e outras coisas, não é porque eles concordam com todos os elementos dali, mas porque eles entendem que existe uma agenda que ele acha mais favorável do que outra. Então, eu não teria nenhum problema, como a gente tem, né, Emílio? Pessoas que são de esquerda claramente, pessoas que são de direita claramente, e o nosso trabalho na igreja não é convencê-los do contrário. O nosso trabalho na igreja é deixar cada vez mais claro o evangelho. Porque é só o evangelho que faz pessoas tão diferentes como nós somos assentarem-se como um, para copiar o salmista. Então, nós só conseguimos nos assentar como um por causa do evangelho. Gente, a gente tem tudo para poder não estar junto de jeito nenhum. Por razão nenhuma. Nós não temos quase nada em comum. É só ver quando a gente deixa acontecer as nossas agregações de mocidade e adolescentes, que geralmente acabam se agregando mais por afinidades, a desgrama que vira. E como é difícil entrar numa panelinha dessa. Por quê? Porque é mais pelas afinidades, não é o evangelho. Não está acontecendo um serviço cristão que está envolvendo as pessoas. É por isso que quando tem reunião de missionário é uma bênção. Porque está todo mundo sendo missionário, então quando se reúne é aquela festa.
Todo mundo tem um monte de coisa para dizer e contar. Se você não está servindo no corpo de Cristo, você não tem muitas razões para poder curtir essa unidade. Mas, então, é apresentar o Evangelho, de como o Evangelho nos ajuda a perceber as ilusões políticas. Então, é o Evangelho que nos dá clareza para perceber as ilusões políticas. E aí, com calma, vendo ilusões, tanto da direita quanto da esquerda, tanto do centrão, das profundidades, do inferno, do que for. Tem sempre ali alguma coisa para ser ensinado. Certo. Uma pergunta que também se relaciona com essa que nos fizeram foi, pensando no testemunho, o cristão ele deve servir em cargos públicos, ministro, secretário e afins? Eu não quero responder. Ele deve é muito forte, né? Ele pode servir. Mas ele deve é muito forte. Mas ele pode. É difícil, pra caramba. Muito difícil. Mas o cristão, ele pode. Ele pode, se ele for um bom cristão e um bom profissional na área dele, ele pode fazer um excelente trabalho. E vai tomar pedrada pra caramba. De todos os lados. Toda função pública, ela tem... existe aquilo que você faz e existe um monte de gente querendo ocupar a sua cadeira. Além de haver um monte de gente querendo ocupar a sua cadeira, nós temos o jornalismo. Desculpe, jornalistas presentes, mas nós temos um jornalismo que está acostumado a sempre colocar uma casca de banana para as pessoas escorregarem e você ter algo, um fato modificado para poder gerar engajamento. Então, é muito difícil trabalhar dessa forma. Então, mesmo que uma pessoa... E é só ver entre nós mesmos, não é? Pode ser que você conheça um dos cristãos que serve na política e você ouve falar e fica com aquela cara assim... sei não, hein, cara. Ele falou que não, mas sei não, cara. Onde tem fumaça, tem fogo. Eu vi fumaça lá no show aqui, no nosso show, e eu não vi fogo. Só do Espírito. Não é verdade? Então, nem sempre onde tem fumaça tem fogo. Então, mas a gente está acostumado com isso, né? E você fica sempre naquela... Porque a gente foi desenhado para ficar desconfiando das conversas. Nós não somos bons para checar fake news. Tanto que o pessoal faz circular tanta bobagem. Então a gente não é muito bom nisso, muito competente e aceita as fofocas com muita facilidade, né? Antes de checar. Então, algumas coisas que a gente ouve, a gente deveria primeiro fazer nada. Você ouviu? Não. Por quê? Não sei, foi essa fonte que trouxe. Vamos aguardar. A gente não aguenta esse negócio de vamos aguardar. Então, é como o Nel disse, pode. É claro que ele pode, em qualquer área, não está impedido. Mas é só saber que a vergonha pode ser grande. E há também a vergonha caso alguém tenha feito de fato algo errado, e aí, por causa do nome cristão, o preço sai mais caro. Para todo mundo. E, gente, não adianta dizer eu sou batista, eu sou presbiteriano. No fundo, todo mundo é Marco Feliciano. No fundo, ninguém quer saber qual é a diferença. A gente gosta de falar das diferenças, mas ninguém quer saber. O que interessa é educação domiciliar é coisa de gente obtusa. Não é isso que a gente ouve? Educação domiciliar é gente que não quer socializar. Então, assim, essa fala de educação domiciliar é a fala para crente. A crente é a quintessência do demônio, porque crente é alguém de quem eu tenho que tirar os filhos e entregar para o Estado. Porque ele corre muito risco ficando com os pais em casa. Então, é isso que a gente ouve, são essas bobagens o tempo inteiro. Então, trabalhar no serviço público é tomar um bocado de pancada. E vai ficar mais triste se você vir algum funcionário público crente falando e você olhar e falar assim, cara, fraco, hein? Fraco? Porque tem. E você tem que reconhecer que é. E agora, não passe vergonha como igreja. É diferente uma coisa da outra. Um cara que foi fraco, traste, numa área,
Ah, mas ele era crente da igreja tal. Assim, passamos vergonha juntos. Mas ele não representa a igreja e ele não representa a igreja de Cristo. É bom que isso fique muito claro. Senão você vai acabar levando uma coisa pela outra e você entra no jogo da casca de banana. Cuidado. Muito bem. Bom, a gente vai entrar numa série de perguntas agora. A ideia é que as respostas sejam simples, rápidas, mas na ideia de conhecê-los melhor. Tá bom? Então, a primeira pergunta seria: quem é uma pessoa referência para vocês? Alguém que vocês têm como referência para a vida? Eu sempre menciono, tem várias pessoas, mas uma que me vem à mente é o reverendo Vadislau Gomes, que é primo de 2º grau também, e muito ligado à Palavra da Vida historicamente. Pastor que realmente me orientou muito na minha jornada ministerial, quem tenho como uma referência sempre. Eu tenho um pastor chamado Kevin, ele é minha referência, ele me pastoreia e eu tento aprender bastante com ele. Eu perdi uma referência há pouco tempo, que é o reverendo João Alves, uma referência de décadas, mas tem um outro amigo também, que é uma referência de décadas, que é o reverendo Cláudio Marra. Também para conhecê-los melhor, vão votar em quem, hein? Não, brincadeira, essa não. Emílio, tá levantando o microfone. Não, peraí. Muricy Ramalho. Ele não tá concorrendo, não? Muricy? Aqui é trabalho. Imagina. Não, voto é secreto. Uma viagem inesquecível que você faria de novo e uma viagem inesquecível que você nunca faria de novo. Esqueceu do mal, né? Inesquecível do mal, Hoje mesmo eu estava mostrando algumas fotos ali para o Tarcísio e para a Beth, da viagem que a gente fez pela costa da Califórnia, dirigindo de São Francisco até San Diego, que foi muito legal. Foi uns 10 anos isso. Acho que é uma que faria de novo. Foi muito boa. Uma viagem que eu faria de novo, que a gente fez, foi para Bonito, Mato Grosso do Sul. A minha foi para Maceió. Foi top. Maceió. Legal, família foi muito legal. E o inverso? Cara, acho que eu nunca passei nenhum perrengue chique, como o povo diz, que eu falo assim, nunca mais quero fazer isso e tal. Realmente todas foram tranquilinhas, assim, nenhuma. Teve isso, alguma assim, que às vezes eu tô falando que... Não, Beth, me ajuda? Às vezes a gente gostou, mas elas não. Elas falam, É tão difícil, né? E eu? Teve uma vez que eu fui num micro-ônibus, cara, de Atibaia pra Cuiabá. Nossa. Num micro-ônibus com a galera da igreja. Cara, foi... Isso foi perrengue. Não, nada contra Cuiabá. Cuiabá foi ótimo. A viagem no micro-ônibus aqui, entendeu? De São Paulo até Cuiabá, no micro-ônibus ali, foi punk. Mas lá a cidade foi legal. A gente foi na Chapada dos Veadeiros lá. Guimarães. A gente na Chapada lá. A gente tava na Chapada. A viagem foi longa mesmo. Foi legal. Bom, uma pergunta. Não sai da playlist. Vocês gostam de ouvir e faz parte da rotina de vocês aí? Damares. Cara, o meu que não sai da playlist é Beatles. Sempre tem uma ou outra deles. Legal. Sempre tem. Evidências, manda aí, Neo. Evidências. Estãozinho Chororó. Gosto bastante. Eu gosto muito de Sovereign Grace Music. Gosto muito. Ouço muito. Legal. É assim, tá gravando esse negócio? Não. Tá, né? Tá, mas a gente pode negociar. Pode editar, né? É que eu não ouço música. Eita! O David ficou ofendido ali, ó. Não Desculpa, ouve. David. Sim, você não gosta Mas eu de reconheço futebol. boa música você e não ouve boas música, vozes, tá? Tranquilo. Mas eu não ouço música. Não gosta de futebol, não ouve música. Cara amável, né? Obrigado pelo convite. Na mesma pegada, qual o seu livro de cabeceira? Ó o grilo.
Obrigado, Fantástico. Lucas. Cadê o Lucas? Então, Não leio livros. obviamente, é claro que todo mundo tem a Bíblia, né, como uma referência, a palavra do Senhor, ele é um livro diferente de todos. Mas eu não tenho, assim, eu diria, um livro que eu falo assim, esse é o meu livro que me representa, que eu leio. Tem algumas pessoas que têm isso, eu leio esse livro todo ano, né? Eu realmente não tenho um assim, é muito fase, tem livros que eu amei e nunca mais pego de novo. E assim, Qual foi o último bom, assim? o último bom. Vou pensar um pouquinho aqui, vou passando aqui. Yeah. Eu acho que eu cito um autor. Eu gosto muito do Jerry Bridges. Muito, muito. Gosto muito de ler ele. Tem dois autores que, se eu só os lesse, eu não precisaria ter lido nenhum outro, não. É o C.S. Lewis e o Calvino, João Calvino. Acho que se eu os lesse sempre, e de novo, e é sempre um deleite lê-los, né? Aliás, agora, do C.S. Lewis é uma maldade, porque assim, Inglaterra, eu não sei o que Deus colocou lá. Ele deu mais pacotinhos pro pessoal de lá, sabe? Então, na parte literária, aquela terra é impressionante. São muitos autores bons, né? Então, eu certamente farei injustiça com outros, mas eu continuo escolhendo ele mesmo. Um livro que eu li esse ano, que eu gostei demais, é um livro meio fora do radar do povo, se chama Um Cavalheiro em Moscou. O autor se chama Amor Towles. É um livro de ficção muito bom, achei muito sensível, muito belo. Um livro que eu fiquei muito assim, falei, cara, dá vontade de escrever assim, mas não. Pois bem, uma comida. Carne. Pizza. Não gosto de comida. Eu não como. Eu como só porque tem comida. Eu me alimento com pizza cápsulas. é só para socializar. Você não gosta. Não, eu não ligo. Pizza a gente socializa, não é? Porque fazer o quê? Mas se eu tivesse que escolher comida, é arroz, feijão e bife acebolado. Batata frita cabe aí também. Não. Não gosto de batata frita? Não, eu gosto, mas eu não coloco. Complicado. Tem mais alguma pergunta? Eu tô contente. Pessoal, a gente queria agradecer a atenção de vocês. Nós vamos concluir o painel agora. Queridos preletores, muitíssimo obrigado por compartilhar um pouquinho das respostas, do tempo de vocês aqui com a gente. É um privilégio para a gente poder ouvir e tê-los também como referência em várias áreas, em várias questões que nós lidamos também. Eu me colocando como super jovial, né? Agora. Nós lidamos. Tá? Mas é um prazer ouvi-los, tá? É um prazer ouvi-los. Queria concluir esse tempo com uma oração. Como você já ficou muito tempo sentado, você pode se colocar de pé. Eu vou pedir a gentileza de você se colocar de pé para nós orarmos. E aí, em seguida, o Arthur vai dar algumas instruções quanto ao que nós faremos em seguida, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por homens de Deus, como esses três aqui diante de nós, Pai, que compartilharam de maneira tão sincera, de maneira tão humilde o conhecimento que o Senhor tem dado a eles, a sabedoria que o Senhor tem dado a eles, para lidar com situações diversas da nossa vida cristã. Te agradecemos, Deus, por esse tempo gostoso, informal, assim, de muitas risadas, mas também de muitíssimo aprendizado. E te peço que o Senhor não permita que esse conhecimento seja lançado ao chão, lançado a porcos, mas que seja algo que realmente encontre um solo fértil nos nossos corações, para que tão logo possível possamos colocá-los em prática. Entendemos que bons conselhos nos ajudam na caminhada, nos ajudam na jornada, e te pedimos que o Senhor sempre desperte homens assim, para compartilhar da vida, do conhecimento conosco, seja aqui na REC, seja em nossas igrejas locais, seja dentro do nosso ambiente familiar, mas que nós possamos sempre ter pessoas referência e que nos ajudem na caminhada cristã que não pode ser vivida sozinha. Então, seja conosco, Deus, é o que eu te peço, e seja conosco também durante o restante do programa dessa noite. Em nome de Jesus. Amém.